Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar mais uma aula de literatura. Hoje, sobre as estruturas do texto em prosa. Semana passada, nós estudamos o primeiro tópico do livro de vocês, que trata sobre os elementos literários. E é importante a gente fazer uma retomada de todo aquele conteúdo que foi visto, que foi discutido na aula passada. E lá naquela aula, nós vimos um pouco sobre a expressividade. Como a expressividade é importante para o texto literário, para fazer com que o texto literário cumpra a sua função de também despertar o sentimento, através da expressão da emoção de quem escreve o texto. Essa é uma das funções da literatura. Nós vimos também toda a estrutura do texto poético. O texto poético, que é composto por verso, por estrofe, por rima. Nós vimos também como se faz a metrificação do texto poético, que é a contagem das sílabas poéticas de cada verso, e a partir dessa contagem, a possibilidade de fazer a classificação desses versos, dependendo da quantidade de sílabas poéticas que cada verso possui. Nós vimos também a assonância e a aliteração como recursos sonoros importantes ao texto poético. E aí, finalizamos com a classificação dos versos de acordo com a quantidade de sílabas poéticas que cada um possui. E eu pedi que vocês resolvessem em casa as atividades da página 5 e da página 6, também da página 12 a 14 do livro de vocês, e as questões de 1 a 5 da seção Hora de Estudo. Só que antes de iniciar o tema da aula de hoje, nós vamos continuar nessa retomada, para que tudo aquilo que foi colocado para vocês na aula anterior, que foi explicado na aula anterior, possa ser melhor compreendido. E aí a gente começa com essa imagem que também está no livro de vocês, lá na página 4. É uma imagem muito significativa para a compreensão dos elementos literários. E aí nós observamos nessa imagem uma riqueza de detalhes muito grande. Nós observamos todo um conjunto de elementos que foram reunidos para a construção dessas imagens. Elementos naturais, frutas, cereais, vegetais, flores, ramos. Todos esses elementos perfeitamente encaixados, perfeitamente harmonizados para a construção do efeito pretendido pelo artista. Então é evidente que nós estamos vendo aqui dois retratos. Retratos de dois homens nobres. Retratos compostos com vários elementos, mas que, de uma forma muito detalhada, conseguem atribuir a essa imagem uma perfeição muito grande para nós que estamos apreciando todo esse aspecto visual que a imagem nos possibilita enxergar. E sobre essa imagem, é importante a gente entender que são duas obras que representam os bustos dos imperadores Rodolfo II e Maximiliano II. Eu falei anteriormente que eram dois nobres, era a fotografia, era o retrato de dois nobres, né? E a pintura de retratos de pessoas ilustres foi um ramo da arte bastante importante no fim do período medieval. E aí nós já discutimos em sala de aula, nas primeiras aulas de literatura, que seria muito comum ao longo do nosso estudo essa comparação, essa relação entre diferentes expressões artísticas, no caso aqui, telas pintadas a óleo, retratos
de dois nobres, de dois imperadores, que nos ajudarão a compreender como é que se constrói também um texto literário, e aí daqui a pouco a gente vai entender o porquê dessa relação. Essa relação ou essa comparação vai começar a fazer sentido para a gente a partir dos próximos slides. Então nós observamos aqui nessas duas imagens, que inclusive vocês podem acompanhar aí na página 4 do livro de vocês, nós observamos as flores, os ramos, os frutos, né? Variadas formas de vegetação que juntas compõem essas duas imagens. Então essas duas imagens, elas não foram produzidas com todos esses elementos de uma forma espontânea. Pelo contrário, elas representam um projeto muito bem elaborado, onde cada elemento é essencial para essa obra, para a conclusão dessa obra, para o efeito final dessa obra. E assim é também com o texto literário. O texto literário é escrito a partir de um projeto também muito bem elaborado pelo escritor, pelo autor, pelo poeta. E ele é composto também de vários elementos que são importantes, essenciais para a compreensão daquele texto, para a construção daquele texto. Então, a produção dos textos literários, a sua estrutura de composição, passa também pelo mesmo processo criativo. Só que, nas imagens, nós vimos que os elementos são flores, ramos, frutos, variadas formas de vegetação. E num texto literário, esses elementos estruturais são as palavras, são os parágrafos, são os versos, as estrofes, o domínio da língua que o escritor precisa ter, a técnica da escrita que o autor precisa dominar, a imaginação como um recurso também muito importante, que proporciona a possibilidade de explorar a criatividade nesse texto, entre outros elementos. Então eu trouxe aqui um texto de Eucanaã Ferraz, cujo título do texto é O Desfotógrafo. É um texto literário, é um poema que nos ajuda a compreender como se dá esse processo de construção dos elementos literários num texto literário. E aí esse texto, ele vai nos dizer o seguinte: vejo tudo agora diferente, como se o tempo contra o rio dirigisse e de trás para frente eu desescrevesse um livro. E cada palavra nele se tornasse livre e me fizesse livre. E sílaba a sílaba, toda a memória desaparecesse, sumisse. Como se na nossa frente tudo o que fomos um dia, num passe de mágica, evaporasse num passe de música, num passo no ar. Hoje, tudo dá-se a ver sem dor, limpo, sem um traço de paixão. Os poemas se apagaram. E repara, façamos um balanço de nós. Restou não mais que a folha livre, de depois do livro, retrato em branco e branco. Observem que o título desse texto, que também pode ser acompanhado no livro de vocês, aí na página 5, é O Desfotógrafo. E esse título dá ideia de contrário. Ele se refere a apagar momentos vividos, apagar o passado. E é claro que a palavra desfotógrafo não consta em dicionários, mas é possível atribuir sentidos a ela, mesmo sendo uma palavra nova, mesmo sendo um neologismo criado pelo autor, que no momento da produção do texto não encontrou nenhuma palavra com o sentido desejado e se viu obrigado a criar
a inventar uma nova palavra que se adequasse melhor à ideia que ele queria expressar, ao sentido que ele queria construir. Então, o assunto desse poema é o desejo de apagar, o desejo de reescrever, de reinventar o passado. E lá no poema, já no finalzinho, já na última estrofe, nós temos um verso que diz: retrato em branco e branco. Olha que expressão curiosa essa. Retrato em branco e branco. Essa expressão retrato em branco e branco seria um retrato inexistente, um retrato apagado, um retrato que não pode ser visto. E o verso final, que na minha leitura eu não contemplei, mas que a gente pode observar aí no texto, na página 5 do livro de vocês, o verso final comprova a ideia de contrário proposta pelo título. Através de quê? Através de uma sequência de pontos que indica que o verso desapareceu. Não é? Então, gente, nós temos aqui também um outro texto muito bonito de Glauco Matoso, que eu resolvi trazer para vocês, para que a gente possa retomar o conceito de texto poético, né? E esse texto aqui, especificamente, é um soneto, que daqui a pouco a gente vai relembrar as características desse soneto. O título do texto é Soneto Desertado. E Glauco Matoso, através do eu lírico, através daquele que fala no texto, vai dizer o seguinte: da terra cidadão, mas brasileiro, da pátria amada, ufano, mas paulista, isento bandeirante, mas bairrista, quiçá cosmopolita, mas caseiro. Ninguém é universal o tempo inteiro, errante minha bússola equidista, do inferno nordestino ao céu sulista, nem astronauta sou, nem marinheiro. Turista só desfruta da viagem por causa da visão. Se for um cego, qualquer lugar será a mesma paisagem. Na vasta escuridão onde navego, fronteiras inexistem, sem miragem, tão só por ser terráqueo me segrego. Então, é um texto que, como eu falei anteriormente, o próprio título nos mostra, é um soneto. É um texto poético do tipo soneto. E o soneto é um texto poético de forma fixa. O que é que significa isso? Que todos os textos poéticos que são denominados soneto possuem as mesmas características. E que características são essas? 14 versos de 10 sílabas poéticas, por isso que a gente chama de versos decassílabos. E esses 14 versos decassílabos são divididos em 4 estrofes, sendo que as 2 primeiras estrofes são chamadas de quartetos, porque elas reúnem 4 versos, e aí a gente pode chamar essa estrofe tanto de quarteto como de quadra, e 2 tercetos, que são as 2 últimas estrofes compostas por 3 versos, cada uma. Então, nesse soneto específico aqui, nós vamos ter um esquema de rimas, que nós estudamos também na aula passada. A gente constrói, a gente identifica o esquema de rimas atribuindo à mesma letra aquelas palavras, aqueles versos que possuem um som parecido. Então, nesse caso aqui, nós temos na primeira estrofe o esquema de rimas AB, BA. Por quê? Porque diferente rima com frente, rio rima com rima. Só um instante, gente, eu estou pronto, me encontrei aqui no texto, né? Então, o esquema de rimas, ele é AB, BA. E por que ele é AB, BA? Porque nós temos aqui uma semelhança sonora entre o primeiro
e o quarto verso, o segundo e o terceiro verso. Isso na primeira estrofe, né? Quando ele diz brasileiro, rima com caseiro, paulista, rima com bairrista. Na segunda estrofe, nós temos o mesmo esquema de rimas, onde o primeiro verso rima com o quarto e o segundo com o terceiro. Vejam bem, ó. Inteiro rima com marinheiro e equidista rima com sulista. Já na terceira estrofe, aí na página 13 do livro de vocês, nós temos o esquema de rimas CDC, onde o primeiro verso dessa estrofe rima com o terceiro, de modo que sobra o verso do meio, né, o segundo verso. E lá na seguinte estrofe, nós vamos ter o esquema DCD, porque o primeiro rima com o terceiro, que rima também com o segundo da estrofe anterior, e o segundo verso recebe a letra C no esquema de rimas, porque está rimando com o primeiro e com o terceiro verso da estrofe anterior, ok? Então, esse é o esquema de rimas, é assim que se constrói esse esquema. Nós vimos isso na aula passada. Mas sobre o autor do texto, é importante também a gente conhecer um pouco. Nós estamos falando de Glauco Matoso. Glauco Matoso é o pseudônimo de Pedro José Ferreira da Silva. E o que é o pseudônimo? É um nome falso, é um nome artístico adotado por esse poeta, não é? Por esse escritor brasileiro que ficou cego em consequência do glaucoma. Então vejam que o nome artístico, o pseudônimo Glauco Matoso, é um jogo de palavras com a doença que o atingiu, glaucoma. Então, nas últimas estrofes desse texto, predominam as metáforas relacionadas ao ver e ao não ver, que é exatamente fruto da experiência de vida de Glauco Matoso por ser uma pessoa cega, não é? Então, gente, continuando nossa retomada sobre o conteúdo da aula anterior, nós temos aqui um outro texto, um texto agora de Freitas Filho, intitulado Leituras. Olha o que Freitas Filho nos diz: não ler um livro e ler, o desejo de lê-lo veio como outro, descoberto via leitura. É ler por um lado diferente e a partir desse lugar tentar prever, escrever de cabeça, imagem por imagem, o que o autor escreveu e imaginá-lo. Então, o que é que nós observamos aqui nesse texto? É um poema, mas é um poema que não apresenta esquema de rimas nem métrica regular, ou seja, os versos possuem tamanhos diferentes, possuem quantidades de sílabas poéticas diferentes. E esse texto mostra para nós que uma poesia não necessariamente tem que ser totalmente regular no que diz respeito ao esquema de rimas e à métrica, não é? Quando um texto poético é escrito dessa forma aqui, com versos que têm tamanhos diferentes, sem um esquema de rimas específico, nós dizemos que esses versos são versos brancos. Por que são brancos? Porque não rimam. Mas eles também são livres. E por que são livres? Porque possuem quantidade de sílabas poéticas diferentes. No início da aula, nós falamos um pouco sobre a classificação do verso, que essa classificação acontece dependendo da quantidade de sílabas poéticas. Então, se os versos regulares, que são aqueles versos que possuem a mesma quantidade de sílabas poéticas, possuem uma classificação específica, os versos que não possuem metrificação regular também têm uma classificação. Como é que se chama essa classificação? Versos livres. Os versos que não seguem o esquema de rimas específico também têm a sua classificação. Como é que se chama essa classificação?
versos brancos. Então, o tema dessa poesia é a relação entre o leitor e o livro, entre a imaginação que a literatura desperta e a compreensão da leitura. O sentido dos 4 últimos versos, e aí eu chamo a atenção de vocês para esse trecho do texto, porque ele é super interessante, é que o leitor imagina, o leitor recria o que leu, como se criasse um texto seu, como se criasse um texto novo, um texto diferente, não é? Então, cada vez que o leitor faz a leitura de um texto, é como se esse texto fosse recriado, é como se esse texto fosse novo, é como se fosse um texto diferente, porque a cada leitura o leitor atribui sentidos diferentes a esse texto, e cada leitor diferente também vai atribuir sentidos diferentes àquele texto, tá certo? Então, o que dá sentido a um texto é o leitor, é a leitura que esse leitor faz e os sentidos que ele possivelmente vai atribuir a esse texto com base na sua experiência de vida, né? Na sua bagagem de experiência, nos seus valores adquiridos ao longo da sua existência, das suas vivências e por aí vai. Então, nós vamos iniciar a partir daqui o assunto da aula de hoje, que é estruturas do texto em prosa. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco mais, né, com mais clareza, essa retomada que eu fiz do conteúdo da aula passada. E a partir desse slide, a gente começa o conteúdo da aula desta semana, estruturas do texto em prosa. Esse conteúdo, ele está entre as páginas 14 a 17. É muito importante que vocês não se limitem apenas à videoaula, aos slides que nós estamos disponibilizando, mas que vocês também façam a leitura. Por isso que eu coloquei aí no slide as páginas onde você vai encontrar esse conteúdo. Então eu recomendo, é indispensável que vocês façam a leitura das páginas 14 a 17 do livro de vocês, ok? Então, o objetivo dessa aula de hoje, sobre as estruturas do texto em prosa, entre as páginas 14 a 17, é identificar os elementos da narrativa. E o que é a narrativa? É um texto narrativo. E um texto narrativo também é um texto literário. Mas por que nós vamos identificar os elementos da narrativa? Qual é a importância de identificar esses elementos? Ora, o texto narrativo é um texto que está muito presente na nossa vida, no nosso cotidiano. Todos os dias, ao longo de todo o dia, nós estamos sempre a narrar alguma coisa. Às vezes a gente nem observa, porque é algo tão natural que a gente narra sem perceber que está narrando. Mas a todo momento nós estamos narrando um fato que nós vimos, que nós ouvimos, não é? E aí, um filme que foi assistido, uma cena que nós vimos na rua, enfim, um acontecimento na escola, um acontecimento na casa do amigo. Então, o dia inteiro a gente está fazendo vários tipos de narrativas. Então, nós estamos falando aqui do texto literário em prosa. E o texto literário em prosa possui, por sua própria natureza, uma estrutura mais complexa. Por que a estrutura do texto literário é mais complexa? Porque o texto literário possui vários elementos estruturais que juntos vão construir os sentidos pretendidos pelo autor do texto. Então nós temos aqui especificamente na aula de hoje, como material de estudo, o texto narrativo ficcional, que possui seus elementos estruturais mais complexos do que simplesmente narrar uma história. Quando nós narramos uma história livremente, nós não temos essa preocupação de utilizar
esses elementos estruturais do texto narrativo ficcional de uma forma técnica. E por que é que isso não acontece? Porque geralmente nós estamos narrando fatos reais que nós vimos acontecer no nosso dia a dia. Mas quando nós sentamos para escrever, nós precisamos dominar essa técnica e esses elementos estruturais de uma forma mais elaborada, tá certo? Então, quais elementos são esses? O primeiro, tempo. O segundo, espaço. O terceiro, narrador, que tem muito a ver com o foco narrativo, é o determinante do foco narrativo. E o personagem. Então, são 4 elementos estruturais do texto narrativo ficcional, que é um tipo de texto literário, ok? Então, nós vamos ver agora quais são as características, quais são os detalhes de cada um desses elementos estruturais, começando pelo tempo. O tempo de uma narrativa, gente, pode ser construído de 3 formas diferentes. O tempo pode ser cronológico, e ele é cronológico quando ele é construído numa sucessão progressiva dos acontecimentos narrados, não é? Mas o tempo também pode ser um tempo histórico, e o tempo histórico é caracterizado numa narrativa por um período histórico em que a ação se desenrola, e a gente pode perceber esse período histórico numa narrativa através das marcas de costumes e comportamentos dessa época, né, da época em que a história está situada, no período histórico em que a história está situada. E nós ainda temos o tempo psicológico. Esse tempo psicológico, ele vai contemplar a subjetividade do personagem. Ele vai muito ao encontro do estado de espírito do personagem. Então, por exemplo, às vezes, uma narrativa tem um espaço cronológico até rápido, mas o estado emocional, o estado de espírito do personagem envolvido naquela história está tão afetado que é como se aquele acontecimento rápido, cronologicamente, se estendesse por muito mais tempo, porque ele vai sentir os efeitos daquela ação por muito mais tempo, né? Então, no texto narrativo ficcional, existem várias maneiras de narrar também. E aqui a gente vai destacar 2 maneiras de narrar que são as mais comuns. A ordem linear, quando os fatos são apresentados numa sucessão de início, meio e fim, e a ordem não linear, que é uma ordem que, como o próprio nome já diz, não segue essa lógica do início, meio e fim, mas é uma ordem narrativa que retorna ao passado, por exemplo, não é? Para lembrar fatos que aconteceram nesse passado, ou então que antecipam o futuro. Então, nesse tipo de narrativa, há sempre uma quebra no processo narrativo, ou para fazer resgate de lembranças passadas, ou para antecipar fatos que ainda vão acontecer, ok? Então, a ordem não linear, ela possibilita quebras na ordem narrativa, na maneira de narrar, também para trocar simplesmente de assunto, certo, gente? Então, o segundo elemento do texto narrativo ficcional é o espaço. Então, eu identifico o espaço de uma narrativa através das referências espaciais da história. E essas referências espaciais da história, elas podem ser concretas ou psicológicas. Quando é que eu tenho referências espaciais concretas? Quando eu percebo naquela narrativa o local da ação. Por exemplo, se eu percebo claramente que naquela narrativa o local da ação é uma cidade, é um país, e por aí vai, né? Mas a referência espacial psicológica
de uma narrativa, ela vai ser percebida a partir da reflexão dos personagens. São as reflexões dos personagens que vão nos dar a condição de perceber quais são essas referências espaciais da narrativa. Com relação aos personagens, que são outro elemento importante, outro elemento estrutural de uma narrativa, porque os personagens são aqueles que numa narrativa praticam as ações, não é? E os personagens vão se dividir basicamente em dois tipos: protagonistas e antagonistas. Os protagonistas vivem os principais acontecimentos da história, não é? Os protagonistas, é em torno dos protagonistas que todos os acontecimentos vão ocorrer naquela narrativa. E aí, no outro polo, nós temos o antagonista. O antagonista é o vilão, é aquele que sempre se coloca contra o protagonista. Mas, além do protagonista e além do antagonista, nós temos a figura, ou nós podemos ter numa narrativa, a figura do herói. O herói é aquele personagem que é construído como um exemplo das virtudes. Ou seja, ele é o personagem mais forte, ele é o personagem mais inteligente, ele é o personagem mais esperto, mais justo. E para contrapor o herói, nós temos o anti-herói. Ora, se o herói é um exemplo das virtudes, o anti-herói é o personagem totalmente sem virtudes. Ele pode ser o protagonista, inclusive, da história, não é? Da narrativa, mas ele pode ser um protagonista sem virtudes. Então ele vai ser considerado aí nessa narrativa como um anti-herói. E além do herói e do anti-herói, nós também podemos ter, na análise dos personagens de uma narrativa, os tipos humanos representados naquela narrativa. Então nós podemos ter personagens tipo. O personagem tipo, ele representa um estereótipo. Ou seja, ele representa o senso comum, uma ideia que a coletividade tem sobre determinado personagem, sobre determinada categoria, porque esse personagem tipo, ele representa uma categoria social, não é? Então, por exemplo, o personagem tipo pode representar um jornalista, com aquela ideia comum, aquele senso comum do que seja um jornalista, ou então uma dona de casa, ou ainda um porteiro de prédio, ou ainda um advogado, e por aí vai, tá certo? E aí nós temos, depois dos personagens, o outro elemento estrutural da narrativa, que é o foco narrativo. Então, o foco narrativo mostra para nós qual é a posição do narrador ao contar aquela história. O narrador que faz a narração da história, ele pode se posicionar de duas formas. Ou ele participa da história, ou ele não participa. Ele apenas observa aquela história acontecer. Ok? Então, eu posso ter um narrador que conta a história como participante ou como observador. E aí, se eu tenho um narrador observador, significa que ele está fora da história. Se ele está fora da história, ele está contando o que ele viu acontecer com outras pessoas. E a marca linguística do foco narrativo em terceira pessoa, do narrador observador, é exatamente o emprego dos verbos e dos pronomes em terceira pessoa. O narrador personagem é aquele que participa da história, o próprio nome já está dizendo. Ele participa da história como personagem. Então, ele conta a história da qual ele também participa. E o que marca linguisticamente a presença de um narrador personagem, participante da história, é verbos e pronomes empregados na primeira pessoa. Além do narrador observador e do narrador personagem, nós também temos o narrador onisciente.
O narrador onisciente é aquele narrador que conhece os pensamentos e os sentimentos dos personagens. Ele expressa os seus sentimentos também, mas ele não é personagem. Ele só tem essa capacidade de conhecer, de compreender, de saber tudo o que os personagens estão pensando e sentindo. Ele pode acrescentar os seus pensamentos, os seus sentimentos também, mas ele não é personagem, ok? Então, gente, para encerrar a abordagem da nossa aula de hoje, vocês vão resolver aí em casa as questões 6 e 7 da hora de estudo e também vão resolver a seção Organize as Ideias, aí nas páginas 17 a 19, tá certo? Então, eu quero agradecer a atenção de vocês, eu espero que vocês tenham compreendido e qualquer dúvida me procurem no privado, lá no WhatsApp, que eu terei toda a satisfação de esclarecer as dúvidas de vocês, ok? Então, mais uma vez, muito obrigado, se cuidem e até a próxima.